Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das fábricas biológicas mais incríveis que existem, o sistema reprodutor masculino. É, sabe, uma história de comando, de controle e de criação, tudo isso numa escala microscópica. Vamos juntos desvendar a engenharia por trás de tudo isso. E para começar, olha só esse número: 100 milhões. É isso mesmo, 100 milhões. Essa quantidade de novos espermatozoides que um corpo masculino saudável produz todos os dias. É uma linha de produção microscópica que simplesmente não para nunca. Então, a pergunta que fica é: como? Como é que o corpo consegue gerenciar uma operação tão gigantesca e tão complexa? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora, passo a passo. Certo. Para a gente entender como essa fábrica funciona, primeiro a gente precisa conhecer o maquinário, né? O hardware de todo o sistema. Vamos fazer um tour bem rápido pelas estruturas essenciais. Olha só, aqui a gente tem uma visão geral do sistema. E o mais interessante não é ver as partes isoladas, mas entender que isso aqui é uma rede, tudo perfeitamente interligado. A gente tem os testículos, que são as nossas fábricas, né? E eles se conectam a uma série de dutos, de glândulas. Cada pecinha aqui tem um papel fundamental nessa jornada que a gente está começando a explorar. Vamos simplificar isso. Pensa assim. Os testículos são as fábricas. O epidídimo que fica logo ali é tipo um centro de treinamento e armazenamento. É lá que os espermatozoides amadurecem. Os ductos deferentes, bom, eles são as estradas, as vias de transporte. E aí entram as glândulas, como as vesículas seminais, e a próstata, que adicionam os fluidos que vão formar o sêmen, que é o veículo final de toda essa operação. Ok, então a gente já conhece o hardware. Mas e o software que comanda tudo isso? Porque, claro, nada disso funciona sozinho de forma autônoma. Tudo é regido por uma verdadeira orquestra de mensageiros químicos. A gente está falando dos hormônios. O nome desse sistema de comando pode parecer complicado: eixo, hipotálamo, hipófise, gônadas. Ou, para facilitar, HHG. Mas a ideia é simples, na verdade. Pensa numa torre de controle. O cérebro, lá em cima, envia ordens para os testículos e os testículos, por sua vez, mandam relatórios de volta. É um ciclo de comunicação constante, super bem regulado. E aqui a gente consegue ver esse circuito em ação, olha só. Tudo começa lá no cérebro com o hipotálamo, que libera um sinal mestre, o GNRH. Esse sinal funciona como um gatilho para a hipófise. A hipófise, então, libera dois hormônios mensageiros direto na corrente sanguínea, o LH e o FSH. Cada um deles tem um destino e uma missão bem específica lá nos testículos. E essas instruções, elas são super específicas. O LH, ele vai direto para as células de Leydig, lá nos testículos, e dá a ordem produzam testosterona, que é o principal hormônio masculino. Já o FSH, ele conversa com outras células, as células de Sertoli, e dá o sinal verde, sabe? O suporte que elas precisam para começar a produção dos espermatozoides, o processo que a gente chama de espermatogênese. Beleza, as ordens foram enviadas lá do centro de comando. Então agora a gente desce para o chão de fábrica, os testículos. É aqui que a mágica, a produção em massa, realmente acontece. Se a gente pudesse olhar dentro dos testículos, a gente encontraria quilômetros e quilômetros de tubinhos microscópicos, todos enroladinhos. São os túbulos seminíferos, que a gente vê em detalhe aqui. É exatamente nas paredes desses túbulos que a produção dos espermatozoides, a espermatogênese, acontece. Só que essa produção não é nada instantânea, viu? Daquela primeira célula inicial até o espermatozoide ficar prontinho, essa jornada toda leva mais de 2 meses. É uma maratona, uma verdadeira maratona de transformação celular. Tudo começa com uma célula-tronco, a espermatogônia. Ela primeiro se divide e cresce, se transformando num espermatócito primário. Aí, essa célula passa pela meiose, que é um tipo super especial de divisão que corta o material genético pela metade. O resultado disso? Primeiro, os espermatócitos secundários e, no final de tudo, 4 célulazinhas arredondadas, que a gente chama de espermátides. Só tem um problema. Uma célula toda redondinha não consegue nadar, né? E é aí que começa a etapa final, que é, sinceramente, uma das metamorfoses mais incríveis da biologia. Transformar essa simples espermátide num veículo de entrega de DNA, um veículo super especializado. Esse processo tem nome, é a espermiogênese, e é uma transformação radical. Pensa só, a célula joga fora tudo que é peso extra, compacta todo o DNA lá na cabeça e desenvolve uma cauda super poderosa, o flagelo.
É um redesign completo, total, focado em uma única coisa: ser eficiente para se mover. E tá aqui o produto final. Olha que perfeição! A gente tem a cabeça, que guarda o núcleo, e o acrosoma, que é tipo um capacete cheio de enzimas para conseguir penetrar o óvulo. Depois vem a peça intermediária lotada de mitocôndrias, que são as usinas de energia para dar força para o movimento. E, claro, a cauda, o motor que vai impulsionar essa célula na sua jornada. A fonte que a gente usou descreve isso de um jeito perfeito. Olha só, os espermatozoides maduros são células ativamente móveis que nadam livremente, constituídos por uma cabeça e uma cauda. É exatamente isso. O resultado é uma célula projetada para uma única missão: se mover e entregar sua carga. Cada pedacinho da estrutura tem uma função vital. É o clássico exemplo de como a forma segue perfeitamente a função. E com isso, a gente completa essa nossa jornada, que foi da ordem do cérebro até a criação de uma célula. A gente viu como funciona essa orquestra de hormônios e células trabalhando em perfeita harmonia. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A complexidade de todo esse sistema é impressionante, mas ao mesmo tempo é tudo muito delicado. Fica a pergunta: o que acontece quando um único instrumento dessa orquestra desafina? Pensar sobre esse equilíbrio é, sem dúvida, fundamental para a gente entender a saúde reprodutiva como um todo.